Salve a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor, onde edifica cada vez mais as nossas vidas, né? E engrandece o nome do Senhor em estarmos juntos, reunidos, aprendendo mais da sua palavra. Amém? Vamos ler o livro de Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27, onde diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dizeis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Irmãos, estamos estudando hoje o livro de Números, né? E se você fizer uma entrevista, né, em sua igreja, o autor bota aqui na revista, se você fizer uma entrevista em sua igreja, vai descobrir que Números é um dos livros menos lidos entre os cristãos, né? E, curiosamente, aqui nós vemos que o livro de Números é um livro menos lido, né, entre os cristãos. Talvez a maioria das pessoas nem sabia qual o conteúdo de Números, ou seja, ele está dizendo que muitos pode ser que não saibam nem o conteúdo, né, de que se trata o livro de Números, né? E eu garanto a você que não é de número mesmo, né, e sim de fatos. E já que o título em português não nos leva ao tema principal, Números é um misto de leis e histórias relevantes para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus ainda hoje. Então ele está dizendo que o livro de Números é misto, né? Ele trata de leis e histórias relevantes, né? Leis e histórias relevantes que serve para nos caminhar nos dias, durante todo o tempo das nossas vidas, durante todo o tempo na face da terra, sobre aprender a viver, né, com a vontade de Deus, né? Então o livro de Números nos traz isso. É um livro misto de leis e de história, ok, irmãos? E o livro de Números, eles trazem algumas informações básicas, né? Antes de começarmos, iremos ver algumas informações básicas aqui sobre esse número de livros, onde tem o autor que foi Moisés, a data, né, que foi no ano de 1440 a.C., também o local onde foi escrito, claro, foi escrito no deserto, né, durante a peregrinação do povo de Israel ali no deserto. O alvo, né, para quem foi escrito o livro, foi o povo de Israel. E o versículo-chave, né, do livro de Números se encontra no capítulo 9, versículo 23, onde irei ler daqui a pouco. E a palavra-chave do livro de Números é fidelidade, irmãos. Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem fidelidade com o seu povo. Amém? Vamos ler lá o que é que diz o número de livros, no capítulo 9, versículo 23. 9, 23. Que diz: Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se impunham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, você vê que o povo, ele se acampava e caminhava no deserto ali, segundo a ordem do Senhor, que era transmitida através de Moisés. E nós vamos ver aqui muito sobre a fidelidade de Deus com o seu povo. Nós vemos aqui, né, no livro de Números, nós vamos encontrar também duas gerações, que é a velha geração e a nova geração, né? Onde a velha geração foi a preparação, o Sinai, a organização, o começo, né?
rumo à terra prometida, tudinho. E nós vamos ver a nova geração também, né? Que Moab, né? Na Transjordânia, a organização, e Deus abençoa o povo. Tudo isso nós encontramos num livro de Números, não é? E falando sobre a velha e a nova geração do povo de Israel ali no Egito, durante a peregrinação no Egito. E o número do livro conta o quê? O que é que o livro de Números nos conta, nos diz? O livro originalmente se chamava No Deserto, né? O livro de Números ele quer dizer no deserto, durante o deserto. Essas são as primeiras palavras do livro no texto hebraico. Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, escolheram o nome Números por causa dos dois recenseamentos no capítulo 26, né? Aquele recenseamento que eles faziam, né? Como se fosse uma chamada para o povo, né? Para fazer uma contagem do povo de Israel, né? Então por isso que mudaram o número para o nome do livro para o nome de Números. E justamente esse recenseamento interessante que eles só contavam os homens e a partir dos 20 anos, né? Então jovens até 18 anos tudinho, não eram contados. Depois de Levítico, né, um livro que não tem movimento, podemos imaginar o povo parado, ouvindo as instruções de Deus. Números é pura ação. O livro de Números é pura ação. O povo caminha até a terra prometida e murmura, né? Gente morre, gente nasce, há guerras, instrução e disciplina. Entre tanta ação, porém, o foco e o fio condutor do livro não são os israelitas, mas sim a fidelidade de Deus. Sim, a fidelidade de Deus que dava sucesso a um povo muito teimoso como o de Israel. Algumas vezes eu falei, né, trazendo estudos sobre a teimosia do povo de Israel, né, ali no Egito, tantos milagres que eles viam, tantas coisas que eles viam durante tudo que acompanhava Deus ali presente, na presença deles, e mesmo assim eles eram teimosos e caíram. Imagine você hoje em dia estar vendo o milagre do Senhor fazendo maravilhas e ainda sendo teimoso. Não condeno o povo de Israel, nem estou julgando, mas o ser humano também é assim até hoje. Os seres humanos, eles são teimosos. E o povo de Israel, né, o povo de Israel eram, ou né, muito teimoso. Eles são muito teimosos, como diz as Escrituras. Mas ele, como eu falei já, o que o autor ele passa aqui para nós é a fidelidade de Deus. Apesar de um povo muito teimoso, o Senhor é fiel e ele cumpre as suas palavras. A sua palavra nunca muda. Ele não é criança para mudar, né? E ele é fiel com o seu povo. Alguns destaques aqui que eu também marquei: as murmurações de Israel e as pragas de Balaão, né? Nós vamos ver ali Balaão, quem foi Balaão. Eles têm em comum a demonstração da fidelidade de Deus preservando e cumprindo sua promessa ao povo, ao discipliná-lo e livrá-lo dos inimigos, né? Então, as murmurações do povo de Israel, né? Muitos exemplos desse é para sermos sábios vivendo na presença de Deus, não vivermos em murmuração, irmãos. Nós vamos ver aqui um ponto que não se deve confundir murmuração com desabafar para Deus. Desabafar para Deus é bom, você está falando para Deus os seus anseios, o que você sente. Mas murmurar, não. Então nós vamos ver aqui vários episódios, né, que falam da murmuração, né? Há vários episódios de murmuração no livro, todos nos levam a uma conclusão inevitável. Quer ser abençoado por Deus? Evite murmuração. Então, quer ser abençoado por Deus, irmão? Evite murmuração na sua vida, irmão. Não confunda desabafo com murmuração. Desabafo é saudável, é sincero
e nos coloca em humildade diante de Deus para dizer como nos sentimos e o que pensamos. Amém? Então, murmurar, não agrada ao Senhor, mas desabafar é saudável. É bom para você, irmão, é bom para mim e é bom para Deus, porque nós nos humilhamos na presença de Deus a dizer o que sentimos e o que pensamos. Está lá em Números, eu não vou ler por causa devido ao tempo, mas está lá em Números, os irmãos quiserem ler Números 11, do 10 ao 15, vai falar sobre a murmuração, né? Sobre a murmuração. O que é murmuração, irmãos? Murmurar é acusar Deus de não fazer tudo da maneira que pensamos ser o certo ou melhor. Então, irmão, murmurar é você querer botar a culpa em Deus por as coisas que você quer não acontecer em sua vida. Você ficar dizendo, mas Deus não me dá isso. Isso é murmurar, irmãos. Querer botar a culpa em Deus pelas coisas. Deus sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha. Não adianta nós estarmos questionando o que é melhor, o porquê não recebi isso de Deus, ou porquê não recebi. Então, nós vamos ver aqui vários atos sobre murmuração. Eles murmuravam por saudades da mordomia no Egito. Muitos diziam, está lá em Números 11, eles murmuravam dizendo que mesmo no Egito sendo escravo, eles tinham comida, tinham isso, tinham aquilo, eles murmuravam a Deus, né? E os atos de Deus, né? Deus disciplina, fogo e suprimento. Deus supria com fogo para aquecer a noite no deserto. Deus parava sobre eles as nuvens e eles ficavam em tendas ali livres do sol. E também Deus dava o mantimento a ele, a carne, né? Tudinho. Também sobre murmuração nós vemos Arão e Miriam, que murmuram ali pela esposa de Moisés, e Deus disciplina, né? E outra murmuração que tem, né? Que são várias, né? A rebelião, a liderança de Moisés e Arão, né? Quem são vocês para se colocarem acima de nós? Então o povo murmurava muito, e o povo era muito cabeça dura ali, né? Com isso. Então, quanto atrasa por causa da murmuração? Quanto atrasa? Né? A murmuração não age sozinha. A murmuração não age sozinha. Juntos estão o descontentamento, a inveja, o orgulho, a maledicência e quase sempre a abençoada disciplina do Senhor, que salva o sábio, mas mata os de coração duro. Irmãos, então a murmuração, ela vem junto com tudo isso, com inveja, orgulho, maledicência, né? E Deus disciplina, irmãos, Deus disciplina, né? Que salva o sábio, a disciplina do Senhor, mas também mata os de coração duro. Então, um assunto muito bom, né? Esse livro de Números, toda a palavra de Deus é muito boa no livro de Números. Mas eu quero deixar para encerrar hoje aqui, irmãos, e continuaremos no próximo estudo sobre o livro de Números, onde diz aqui o escritor: examine sua vida e observe o coeficiente de murmuração. O Novo Testamento adverte e ensina a lidar com a murmuração e a vencê-la. E mais uma coisa aqui para encerrar evite a murmuração em seu dia a dia, mas não deixe de praticar o desabafo diante do Senhor, que tem prazer em nos ouvir. Amém? Então, irmãos, evitem murmurar em seu dia a dia, evitem estar reclamando de Deus. Eu digo até que nem evite, eu digo, não murmure de jeito nenhum, não reclame de Deus de coisa alguma. Né? Agora também não deixe de praticar o desabafo. Desabafe, ore, fale com Deus, diga os seus anseios, as suas vontades, o que você espera dele, mas não reclamando, e sim desabafando, conversando com o Senhor. E isso dá prazer ao Senhor, Ele tem prazer em ouvir os seus filhos. Amém? Que o Senhor nos abençoe
né? Tem outras partes aqui, mas o tempo já é longo, sobre as pragas de Balaão, como ele usa Balaão, mesmo sendo falso profeta, mas ele usa Balaão para edificar o seu povo, até um falso profeta, né? Balaão ali era pago para iludir e enganar o povo de Deus, um falso profeta, mas o Senhor usou até ele para edificar o seu povo. Que o Senhor tenha misericórdia, nos abençoe, nos ajude e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém.